Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância do uso de soluções tecnológicas inovadoras no ambiente de negócios. E para essa entrevista a gente convidou o Michel César, ele que é líder e fundador da The Guests, uma plataforma de inovação como cardápios digitais, gestão de reservas e também listas de espera, né? A gente sabe quando a gente visita aí um estabelecimento, seja um bar ou um restaurante, muitas das vezes a gente precisa colocar o nome na lista e o Michel, ele veio com essa novidade aí, com esse aplicativo, com essa plataforma justamente para revolucionar e facilitar a vida de quem empreende nesse setor. Michel, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigado, Bruno, é um prazer. Prazer é nosso te receber aqui. Michel, falando desse setor de bares e restaurantes, a gente sabe que nem sempre é simples de se empreender, de se tocar o negócio. Mas você que também é empreendedor, na verdade, pode contar com a ajuda da tecnologia, assim como outros empreendedores. Afinal, esse mercado, né, de soluções tecnológicas para esse segmento de bar e restaurante vem expandindo, crescendo cada vez mais, não é isso? Sim. O The Guests, na verdade, vem aí com essa visão, né, de ajudar a indústria a conseguir automatizar rotinas administrativas e deixar o dia a dia, né, desses empreendedores, dos donos de bares e restaurantes mais fáceis. Na sua opinião, Michel, qual é a importância da inovação, da tecnologia na gestão de bares e restaurantes? Olha, a ideia, né, não só do The Guests, mas eu acho que de outros competidores, é que a gente consiga, primeiro, melhorar aí a experiência do cliente final, do consumidor final, né? E, em paralelo, a gente conseguir ajudar os donos dos estabelecimentos a conseguirem botar energia em outras coisas que precisam, de fato, do tempo dele, né? A gente vê aí muitos empreendedores que entram nesse segmento e, como a gente sabe, a competição a concorrência é intensa, tem muitos bares e restaurantes que eles abrem e fecham aí, né? Você vê aí uma rotatividade de empreendedores muito grande no segmento e o dono do estabelecimento, quando ele começa, ele é um faz-tudo, né? Geralmente o cara está olhando para o funcionário, está olhando para compras, está olhando para marketing, está olhando para a operação do salão. Então, é muito importante que a gente consiga aí trazer novidades e facilitem, né, o dia a dia desse empreendedor. E é muito triste, né, Michel? A gente sabe que muitos empreendimentos acabam fechando as portas, principalmente depois desse período da pandemia, né, que o Brasil viveu, que o mundo viveu, né, vivenciou, e o pós também pandemia, por mais que algumas empresas, felizmente, né, tenham se reposicionado, tenham passado por essa turbulação, né? Esse problema da pandemia, mas a gente sabe que outras empresas, infelizmente, tiveram de fechar as portas. E é muito comum a gente, por exemplo, a gente mora em determinado local e ali em uma galeria ou em algum centro comercial, havia uma sorveteria e com 2, 3 meses já passou a ser uma pastelaria e na sequência já vira uma clínica de estética. Eu, por exemplo, moro num bairro aqui na capital do país, em Brasília, e lá próximo a onde eu moro tem uma sala comercial que já foi palco de vários negócios, já está bem no quarto ou quinto. Então é muito triste porque a gente acaba se acostumando, né, com aquela ideia, com aquela novidade. É uma pastelaria, já sei onde vou comer um pastel perto de casa. Aí quando você vê daqui a 2, 3 meses já é outro negócio. E é justamente, são esses pontos, né, Michel, que o empreendedor ele precisa se atentar, desde do planejamento, desde a boa gestão de pessoas, desde o planejamento financeiro, e aí se utilizar cada vez mais do marketing digital, dessas novidades, né, tanto de ferramentas tecnológicas, com tanta inovação, tecnologia, que eles precisam se apegar para que o negócio de fato dê certo e comece com o pé direito, né? Essa indústria de food tech, né, a tecnologia para o segmento, ela
ela tem se mostrado muito útil, né, para auxiliar esses empreendedores, né, na gestão do seu negócio. Hoje, qualquer negócio que vai abrir, mesmo que seja muito pequeno, os empreendedores já têm, por exemplo, PDVs de custo muito acessível, e a ideia é que a indústria continue seguindo nesse caminho, né, com soluções que caibam no bolso de qualquer tipo de negócio, para poder auxiliar esses empresários aí a conseguirem ter uma gestão melhor do negócio, né? Fundamental. Falando dessas soluções tecnológicas, Michel, como é que elas podem ser inseridas nesse setor de bares e restaurantes? Bom, esses empresários, na verdade, hoje a internet ajudou muito, né, em relação a esses empresários conseguirem ter um norte, né, do que fazer, como fazer. A gente tem aí também muitos consultores que estão em redes sociais, e muitos deles também acabam estimulando, incentivando, né, servindo de inspiração para esses empreendedores, e a maioria deles já entende que para você abrir um negócio você tem que ter um bom controle, né, dos números. Então, gestão de estoque financeira é uma coisa que qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande, ele já entende que ele é necessário, né? E a ideia de introduzir a tecnologia, que é um pouco a forma como a gente pensa, é que tem que ser, primeiro, caber no bolso do empresário, e tem que ser muito fácil para ser utilizado pelo dono do estabelecimento. Não adianta ele ter uma solução de tecnologia que seja mais complexa do que a rotina que ele já tinha lá no papel e caneta, ou numa planilha, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, é fundamental que a gente pense sempre em como facilitar a vida desse empreendedor, e também como essa solução vai melhorar a jornada do cliente dele, né? Do consumidor final. E falando ainda dessas soluções, Michel, quais são as mais utilizadas nos dias de hoje? Bom, a gente viu aí uma avalanche do cardápio digital. A maior parte dos estabelecimentos aderiram, às vezes o público consumidor final tem dificuldade de entender o motivo, mas quando o dono do estabelecimento coloca no papel, passa a fazer muito sentido. Então, vou dar um exemplo prático aqui para você entender, para o público entender como o cardápio digital ajudou os donos desses estabelecimentos. Então, antes, o dono do estabelecimento ele tinha que ter ali uma ideia do CMV dele, e em cima disso ele ia precificar cada item do cardápio dele. Depois disso ele tinha que passar para um designer, depois do designer ele tinha que mandar para uma gráfica, e por incrível que pareça, mesmo com diversas pessoas envolvidas nessa etapa, é muito comum você ver um cardápio impresso com erros, seja de português ou de preço. E aí o que acontece? O dono do estabelecimento, ele muitas vezes já viu o investimento dele ali, ele não vai fazer a troca, né? Ele não vai gastar novamente para conseguir fazer as correções que são necessárias. A gente tem um outro fator que, hoje a carne custa X, amanhã ela custa Y, e a gente vê essa questão da inflação em diversos itens, né? Que ele, na verdade, está pensando no investimento que ele teve nesse processo de fazer um cardápio, né? E o ponto é que isso se torna um prejuízo intangível, porque a maioria absoluta desses empreendedores não vão colocar na ponta do lápis qual foi o prejuízo acumulado no período até ele fazer uma troca adequada da precificação. Então, esse é um ponto muito importante em relação à tecnologia, porque no cardápio digital, quando você usa o sistema, você consegue trocar a qualquer momento, né, o preço, adequar tanto para cima ou quanto para baixo. Outra coisa que fez muita diferença é o cliente, quando ele pisa no seu estabelecimento, ele, assim, como funciona a jornada do cliente dentro do estabelecimento, né? Você vai sentar lá numa mesa e por muitas vezes você vai ter que aguardar o garçom chegar com o cardápio. Essa é a realidade da maioria dos estabelecimentos, né? É comum que você não tenha um garçom naquele momento para te atender, às vezes na velocidade que você quer ou que você precisa. Então você já tem aquele período de espera para você
conseguir entender o que você vai pedir. Na sequência, você tem, né, depois da sua escolha, você tem novamente aí o processo de aguardar o garçom para ele poder vir tirar o seu pedido, né? E aí tem uma coisa que a gente não fala, o mercado não fala, né? Mas é muito comum, principalmente em restaurantes mais assim, sofisticados, que o restaurante tem uma carta de vinhos muito longa e é muito comum não ter um rótulo e nos outros estabelecimentos é muito comum não ter determinado item, né? Então, você está no processo de escolha ali e você faz um pedido e aí, de repente, você está aguardando e às vezes pode demorar muito para esse garçom retornar e te dar a devolutiva de que ele não tem determinado item. Então, assim, a experiência começa no local, já começa ruim, né? Quando você está com o cardápio digital, acabou determinado item, ele precisa apertar um botão e aquele item vai ser oculto de todos os cardápios. Então, esse é um outro exemplo prático aí para a gente entender como o cardápio digital ajudou esses estabelecimentos. Tem a questão também de você conseguir avançar e mapear os seus clientes, né? Você conseguir dados que antes os estabelecimentos não tinham para conseguir, porventura, desenvolver um marketing mais efetivo. Então, assim, eu estou falando só do cardápio, mas dentro do nosso universo de soluções, todos esses módulos foram pensados de forma bem criteriosa para ver como a gente está impactando, né? Como a gente está ajudando esse empreendedor. Porque a gente, como uma empresa que quer inovar e ser uma solução 360, a gente está com gestão de reservas, a gente tem uma link bio para facilitar as informações, né, e a acessibilidade para o cliente, a gente tem um módulo de CRM, de gestão de listas, de fila de espera integrado com WhatsApp, de gestão de avaliação para evitar que o cliente vá lá no Google ou Facebook, né, para fazer uma crítica que poderia estar mais direcionada. Então, assim, a gente como negócio, como negócio de food tech, a gente tem que pensar sempre como auxiliar o dono do estabelecimento e quais são, de fato, as vantagens que a gente vai trazer, não só para ele, como também para o consumidor dele, né? Com certeza. Michel, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência aí falando sobre esse universo das soluções tecnológicas no ambiente de negócio no setor de bares e restaurantes. Obrigado. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre a importância do uso de ferramentas tecnológicas no ambiente de negócios. E a gente segue aqui conversando com Michel César. Michel, a gente falava no bloco anterior justamente sobre essas práticas, né? Como elas melhoram não só a experiência dos donos de estabelecimentos, mas principalmente a do cliente, né? Que vai aí, são experiências que vão desde a automatização até o atendimento, a automatização do atendimento até o cardápio eletrônico, como a gente bem falava, né? Exato. Bom, para o consumidor final tem diversas coisas aí que a gente acaba mapeando, né? Que a gente está sempre buscando em melhorar a experiência do cliente final e a gente precisa ter esse cuidado de entender qual que é a tendência e como que o público, na verdade, está aderindo às soluções. Hoje, a realidade é que, principalmente essa geração, né, que não viveu o analógico, que já nasceu no digital, com o celular na mão, eles precisam de soluções que sejam imediatas. Então, para o cara passar a mão no telefone, ligar para um determinado estabelecimento, não entender que ele não conseguiu, ter que retornar, ou mandar uma mensagem no direct ou no Instagram, no WhatsApp, e ficar aguardando uma resposta, entre isso e ele poder, através de 3 cliques, já ter a solução dele, ele vai optar pelos 3 cliques. Isso é uma coisa que a gente vê aí no dia a dia, né, dos estabelecimentos. Nós temos estabelecimentos aí, inclusive, vou falar de gestão de reservas, né, que faziam reserva que era telefone, direct, WhatsApp, caderninho, para conseguir organizar ali o dia a dia deles.
E eles sentem, na verdade, um aumento das reservas, né? O que do próprio dono do estabelecimento não significa em aumento da demanda, significa apenas em um aumento da conversão da demanda, né? Porque você tem aquele cara que na primeira tentativa acabou, na verdade, desistindo, que mandou uma mensagem ali no intervalo de 10, 15 minutos que não foi respondido, ele acabou optando para ir para outro lugar. E assim, a gente tem que pensar aí, né, sempre nessas duas frentes, no consumidor final e como a gente vai ajudar a vida do empreendedor. A fila de espera, tem lugares turísticos, e até algo interessante, os estabelecimentos em cidades turísticas, muitas vezes eles estão lotados, principalmente aqueles no qual a pessoa consegue, na verdade, andar pela rua e fazer a escolha dela, com a fila de espera através do WhatsApp. Às vezes o cara ele não fica na porta, ele acaba em outro estabelecimento. E quando você usa, né, a nossa solução, o cara acaba recebendo no WhatsApp dele que a mesa dele está liberada, ele opta por voltar ao estabelecimento, né? Isso é uma coisa que a gente vive aí em diversas cidades turísticas. Estou dando um exemplo prático para você compreender como que as soluções acabam auxiliando tanto os estabelecimentos quanto, né, o consumidor final. E falando desses sistemas de automação que têm revolucionado o mercado, Michel, eu queria agora falar um pouquinho aí dessa sua criatividade, dessa sua inovação, que é a The Guests, né, essa plataforma digital que você acabou aí identificando, né, uma dor, né, uma necessidade do empreendedor e também uma oportunidade, né, de revolucionar essa indústria da hospitalidade, né, Michel? Desde menino eu sabia que ia acabar nesse universo. Eu me interessei ainda criança por essa indústria, né? Na sequência, durante a faculdade ali, eu já entendi que eu queria mergulhar e tornar isso aí um negócio. Eu acabei sócio de algumas casas e ali eu comecei a sentir a dor do empreendedor. Foi a partir desse ponto que eu entendi também que haviam lacunas que demandavam muito esforço, né, muito tempo, muita energia e que precisavam que não haviam soluções para auxiliar, né? Eu entendi ali que haviam lacunas para serem preenchidas que ninguém havia feito e eu estava disposto a mergulhar nisso para poder ajudar outros empreendedores. Como é que funciona na prática essa sua ideia? Como é que ela tem ajudado aí esses empreendedores, Michel? Em algumas variáveis, o The Guests tem como objetivo aí melhorar a jornada do cliente, melhorar a experiência do cliente e, obviamente, auxiliar nas rotinas administrativas desses estabelecimentos com foco em aumentar faturamento e baixar custo. Então, falando um pouco das nossas soluções, né, se a gente fizer um desdobramento delas, a gente vai sempre elencar como esses fatores impactam, né, no negócio desse empresário. A gente falou um pouco aí de cardápio digital, gestão de reservas, mas são diversas soluções, na verdade, que acabam auxiliando, né? Uma coisa simples que a gente desenvolveu aqui, funcionou muito bem, foi o Linkbill. Nada mais do que um Linktree, era uma solução que já existia, mas ficou mais adequada para esse segmento. E ali a gente melhorou a acessibilidade para o cliente final, porque a gente reuniu todas as informações e deixou os botões de ação para ele ter autonomia também, né, na sequência e no passo a passo das ações da hospitalidade. E a gente tem outras soluções bem interessantes que seguiram essa mesma linha, né? Onde Comemorar é uma plataforma nova que a gente está deixando aí, ela é uma plataforma B2C, com foco nos aniversariantes. O desafio que a gente compreendeu era que as informações não estavam reunidas. Então, o aniversariante, quando ele queria comemorar o aniversário dele, ele olhava, às vezes ele tinha ideia de onde ele queria comemorar, mas ele tinha que ir no Google para entender quanto custava para entrar. Aí, às vezes no Google não tinha, ele tinha que bater telefone, às vezes por telefone você não tem respostas. Vou dar
uma aqui que a boa parte dos empreendedores vai saber do que eu estou falando. Se você ligar no estabelecimento e pergunta o preço do valet, é bem provável que quem atende o telefone não saiba responder, porque o valet, na maior parte desses estabelecimentos, é terceirizado e o dono, como não tem na verdade, a rotina de pagar, ele não sabe o valor do valet. A gente tem também a questão do aniversariante conseguir avançar, né, ter o passo a passo com as informações reunidas e já resolver essa jornada dele toda sem precisar fazer o contato. Então, ali ele já entra, ele vê quanto vai custar, qual a programação musical, quais são os benefícios para que o estabelecimento vai proporcionar, né? Sejam eles condicionais ou garantidos. Ele já entende dress code, ele já entende programação musical, se é comanda única, se é comanda de mesa, né? Ali ele já consegue fazer a reserva dele, ele já consegue montar a lista dele, ele já consegue criar o flyer dele. Então, assim, a gente como negócio, a gente tem que pensar sempre em como auxiliar o estabelecimento. Nesse caso, a gente acaba sendo um gerador de demanda para o estabelecimento, né? A partir do momento que você consegue converter um aniversário, você acaba levando outras 15 pessoas, né, para esse evento, para dentro do estabelecimento. Isso resulta num aumento de faturamento. Você tem outros aspectos positivos que são intangíveis, mas que também acabam nesse pacote. A gente fez parcerias com marcas, porque eles entenderam a importância do evento aniversário, né, para a consolidação, para a awareness, né, o branding deles. Então, hoje, se você decide comemorar o seu aniversário no estabelecimento, você consegue levar determinado número de pessoas, a própria marca já entende que você ali é um micro-influenciador, né? Mesmo sem olhar suas redes sociais, ele consegue entender o quão relevante você é para aquele micro-universo. E elas hoje estão presenteando os aniversariantes dentro dessa proposta. Então, só para resumir, não me alongar, se eu for falar de tudo aqui, vai ficar cumprida a nossa entrevista. Mas a gente está sempre caminhando com esse olhar, né, de compreender a dor do estabelecimento e também auxiliar o máximo possível a experiência do cliente final, do consumidor final. Michel, como é que vai ser? Como é que você vê, na verdade, toda essa evolução de interação, né, entre tecnologia e hospitalidade para um futuro próximo, para os próximos anos? Bom, a questão da hospitalidade tradicional, ela não vai deixar de existir. A gente, na verdade, vem aí com solução de tecnologia para preencher e melhorar, né, as lacunas que existem, né, no mercado. Então, o nosso objetivo é realmente estar ali no meio do caminho, né? A gente compreender muito bem qual que é a dor do dono do estabelecimento e também ter muito claro como o consumidor final é afetado por aquilo, como ele é impactado por aquilo, e a gente conseguir estar no meio do caminho para desenvolver soluções que auxiliem, né, ambos os lados. Essa questão da tecnologia, né, junto com a hospitalidade, a gente entende que tem um caminho longo para ser trilhado, né? A gente precisa trazer soluções aí que acompanhem as necessidades do consumidor final, senão não tem como ter sucesso. E a própria hospitalidade já diz, né? A hospitalidade é a arte de acolher. Então, a gente tem que... o empreendedor, ele tem que entender, a partir do momento que o cliente dele tem desejo de ir no estabelecimento dele, até o momento que ele saiu pela porta, e depois disso, né? Como ele vai fazer... como ele vai entregar o melhor dele, né? E isso hoje só é possível através da tecnologia. Então, imagino que não seja apenas o The Guests pensando nisso, devem ter outras plataformas aí com esse mesmo olhar, mas tem um caminho longo aí para ser trilhado e eu aposto que tem muita coisa boa, muita inovação aí que vai surgir no meio do caminho. Com certeza, o empreendedor, de fato, ele precisa se manter aí atualizado e flexível para atender todas essas demandas que estão em constante evolução nesse setor de hospitalidade.
Michel César, quero aqui agradecer a sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender. Bruno, obrigado a você, foi um prazer. Espero você na próxima. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.